Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje nós vamos seguir a nossa saga pelo futuro. No episódio anterior, a gente acabou falando mais sobre uma mudança social que pode acontecer, né? De uma escolha que as mulheres vão ter que fazer. E também já demos um pouquinho, um spoiler aí, uma palhinha do que viria para esse episódio de hoje, que é uma mudança um pouco mais na questão religiosa. Então hoje eu vou apresentar a vocês, finalmente, a nova religião. Produção, solta a vinheta. Ai, mas como assim? Uma nova religião? Pois é, nada é tão bom que não possa piorar, certo? Recentemente saiu um caso aí, provavelmente vocês devem ter ficado sabendo, se não ficaram, mas pelo menos na internet circulou bastante. O caso de uma influenciadora cristã, né, conhecida como Bruna Lohane, onde ela supostamente teria cometido adultério com seu marido, que também supostamente teria esperado em torno de 6 anos para poder casar com ela, e eles tinham planos de ter família, tudo bem, todo aquele formato de família doriana, aquela coisa de namoro cristão e tudo mais, que muita gente ainda fomenta e acredita, né? E para não perder muito tempo e já começarmos com uma das análises que eu separei hoje para vocês, eu vou deixar um pouco o Miguel do Atitude Alpha dar um panorama, tá? Lembrando que antes de escolher esse caso e também tecer a minha análise, que vai vir logo em seguida depois do Miguel, eu vi vários produtores de conteúdo, então eu encontrei produtores de conteúdo falando que sim, que ela o traiu, e encontrei produtores falando que ela não o traiu. Mas o que me chamou a atenção foi justamente essa análise do Miguel que eu vou disponibilizar agora, justamente por alguns argumentos que ele utilizou. Eu não concordo com todos e quando for a minha vez eu vou expor o porquê, certo? Mas com alguns eu também concordo e vou reforçar exatamente o motivo de eu concordar, tá bom? Então, sem demora, produção, traz o Miguel. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre essa história dessa garota e do seu aparentemente agora ex-marido, né? Essa tal de Bruna Lohane, que eu não conhecia, e o Marcos Felipe, que eu também não conhecia. Eu vi o vídeo dos dois desabafando na internet, né? Ele vem, expõe ela através de um vídeo amador, filmando ela numa pousada, com o cabelo molhado, tal. Né? Depois ele também, num outro vídeo, posteriormente, ele desabafa mais um pouco, ele traz mais detalhes, dizendo que ele viu o carro do cara lá, né? Ele viu lá o emblema. E tem pessoas que estão com dúvida se realmente ela traiu ou não. Sim, ela traiu ele, tá? E é para isso que eu tô aqui, para justamente usar como exemplo as coisas que eu falei, né, sobre a mulher sempre ser maravilhosa, que isso significa uma abstração de responsabilidade, que é o que ela está fazendo aqui. Não vou me permitir sofrer, eu sempre fui maravilhosa. Você vê que eu vou traduzir o que ela está dizendo aqui, mas é um exemplo disso que eu falei, né? A mulher, basicamente, ela sempre vai provar para si mesma e para os outros que ela é maravilhosa, sacou? Isso, na minha opinião, está relacionado com algum tipo de dispositivo de autopreservação, talvez, de integridade física, moral, não sei. Tá? Eu acho que é isso. E, ao mesmo tempo, isso está relacionado com uma abstração de responsabilidade, onde a mulher ela vai gerar justamente desculpas plausíveis. São coisas que estão correlacionadas. Né? A mulher querer ser maravilhosa sempre, abstração de responsabilidade, desculpas plausíveis, que é o que ela está fazendo aqui. Então, assim, a gente vai chegar lá, beleza? Eu já queria destacar que, assim, o Negão, ele falou no vídeo dele que ele acha que ela não traiu. Aí fica difícil, Negão. Aí fica difícil os caras não falar que você é mangina, entendeu? Aí depois não dá pra discordar dos caras. É óbvio que ela traiu ele, né? Tá com o cabelo molhado lá no hotel, na pousada. O cara viu o carro lá do cara que ele falou, eu sei quem é o cara, eu vi o carro do cara lá na pousada. Então, assim, é óbvio que houve traição e nós vamos decifrar aqui o que ela disse, beleza? Então aqui ela tá chorando, né? De maneira bem convincente. Porque como eu falei, cara, muitas vezes quando a mulher ela cria esse mecanismo de se sentir maravilhosa sempre, a maneira que ela consegue mentir pra si mesma é muito convincente até pra elas. Por isso que eu falei, cara, você não vai conseguir descobrir a verdade. Porque ela mesma acredita na própria mentira muitas vezes. Sacou? Ela não vai, é mais fácil ela convencer que você é louco do que de ela assumir pra você que ela te traiu, que ela fez algo parecido. Beleza? Então é uma perda de tempo você tentar arrancar isso dela, na maioria das vezes. Olha só. Já começa aqui se entregando. Ser cristã não significa ser perfeita. E podem ter certeza, eu não sou perfeita. Graças a Deus por isso. Já imaginou carregar o peso da perfeição? Pois é.
né, que ela já está se entregando, né, que ela não é perfeita e que ela aparentemente errou aqui, obviamente, né? Que foi que eu falei, eu falei isso lá no Redcast. Eu falei, cara, o feminismo já chegou no cristianismo, cara. Esse negócio de feminista cristã, cara, isso aí vai bombar, cara. Vai bombar, porque o Instagram dela é um exemplo disso, cara. É uma feminista cristã. Olha, dá uma olhada nisso aqui. É só ego, cara. É cabelinho, é unha, é maquiagem, entendeu? Cara, só tem vídeo dela, e foto dela, e dela, e ela, e só isso, cara. Não tem uma igreja, não tem uma Ave Maria, não tem um terço aqui. Não, cara. Entendeu? É uma modernete, cara. Não tem nada. Isso aqui é o exemplo clássico do que é o feminismo cristão, cara. É isso. Esse é o feminismo cristão. E vão se acostumando que isso vai se tornar cada vez mais popular e mais normal, viu? Foi o que eu falei no Redcast. A realidade é essa, cara. Beleza? Onde a mulher ela pode ser feminista e cristã ao mesmo tempo. Ela pode ter a validação de ego. É perfeito. É perfeito. Ser feminista demais pode afastar alguns homens. Certo? Ser cristã demais, conservadora demais, pode te colocar numa situação de muita dependência com relação aos homens, muita vulnerabilidade. Perfeito, feminista e cristã. Sacou? Tem a validação de ego, tem a sagacidade, mas ao mesmo tempo tem o aspecto conservador, o material para relacionamento, é o melhor dos dois mundos. A fórmula perfeita, certo? Que vai, como eu disse, se popularizar mais adiante, é o feminismo cristão. É perfeito, cara. É a aliança perfeita entre a mulher moderna, independente, certo? Que tem o ego validado, tem opções, tem rede social, e blá blá blá, e não sei o que lá, e não casa virgem, e ao mesmo tempo tem o cristianismo, né? Para conseguir um varão, um homem provedor. É a união perfeita entre o mundo moderno, entre os privilégios do feminismo e os privilégios do tradicionalismo do cristianismo. É o feminismo cristão. As mulheres vão abraçar isso com força. Anote o que eu estou dizendo, que é perfeito, cara. Então, beleza. Aí deixa eu ver aqui o vídeo dela. Né? Vamos traduzir o que ela está dizendo aqui. Olha só. Porém, uma coisa que nunca fiz. Trair quem me honra e merece respeito. Ela traiu ele porque ele não a honrou e não merece respeito. Ela se entregou aqui. Eu nunca fiz. Trair. Mas ela explica o contexto. Quem me honra e merece respeito. É óbvio que ela deixou claro aqui que o marido dela não a honrou e não merece respeito. Ela falou, eu traí alguém que... Ela traiu ele, caralho. Ela traiu ele, sim. Ela acabou de entregar aqui, ó. Uma coisa que eu nunca fiz. Trair quem me honra e merece respeito. Olha lá. Infelizmente, meu ex-marido divulgou um vídeo dizendo que estava traindo ele numa pousada. A realidade é que ele mesmo me mandou sair de casa. Ela não falou, eu não estava traindo ele numa pousada. Ela falou, a realidade é que ele me mandou sair de casa. Olha só, confrontei ele sobre algumas coisas estranhas que vindo acontecendo. Ele simplesmente ignorou e foi tomar cerveja balançando na rede. Puta vida. Vocês entendem o que eu falei, rapaziada, sobre vocês? Lembra do que eu fiz um vídeo e falei, cara? A bucha com sabão. Lembra da bucha? Cara, é inacreditável como eu acerto as coisas. Eu falei da bucha com sabão. É a cerveja na rede. É a bucha com sabão. É a toalha molhada. É o suficiente, cara. Eu falei isso pra vocês num vídeo. Entendeu? Onde a mulher acusa a infelicidade dela, ela bota a culpa da infelicidade dela em você, cara. Sabe o que isso aqui acontece? Vou falar. Isso aqui me lembra... Eu trouxe esse exemplo da... Como é que era o nome dela? Eu esqueci o nome da garota, cara. Ela fez um vídeo falando o seguinte, que ela tava com um cara e esse cara pagava todas as contas dela, pagava o carro, pagava aluguel, pagava a faculdade, pagava salão, o cara pagava tudo. O cara pagava tudo. E o cara pergunta assim pra ela. Eu falei esse exemplo pra vocês. O cara pergunta assim, o que você faz? Ela, eu sou fiel. Vocês entendem o que eu quero dizer? A fidelidade da mulher, rapaziada, é uma das coisas que mais faz se sentir perfeita. E maravilhosa. Porque o nível de valor que tem isso hoje em dia é muito alto realmente. Porque elas têm uma fila, uma abundância. Imagina essa garota, ela é bonita, ela é jovem. Cara, deve ter um monte, ela tem 1,4 milhões de seguidores, deve ter um monte de cara oferecendo mundos e fundos pra ela. O que ela quiser, cara. Quantos caras não devem chegar? Provavelmente esse cara que ela traiu também devia estar nesse papinho mole e ganhou a cabeça dela assim, cara. Puta, você é uma mulher perfeita. Como eu queria ter uma esposa como você. Meu sonho é ter uma mulher como você. Como eu adoraria ser o seu marido. E essas papagaiadas todas. É muita tentação, é muita... Entendeu? E a mulher resistindo. E você tem a audácia de deixar a bucha com sabão. Você tem a audácia de sentar na rede para tomar uma cerveja, enquanto ela está resistindo ao Shed, ao rico, ao milionário, ao sugar daddy, ao velho da lancha, a todas essas oportunidades, e você ainda tem a cara de pau
De sentar na rede para tomar uma cerveja, você passou dos limites. Você entende meio que o que se passa na cabeça da mulher? Para as mulheres atualmente, tipo, para muitas, por conta da rede social e o número de opções que elas têm em abundância, cara, é um esforço, é um valor muito grande de perfeição, de resistência, de esforço, resistir a isso. Então você meio que tem que ser perfeito. Muitas vezes essas mulheres, rapaziada, elas não vão exigir menos do que o homem perfeito, que tem que se esforçar para o relacionamento ser perfeito. O cara não tem espaço para errar. Porque, cara, ela tá, assim como eu disse, é muita oferta, é muita coisa à disposição dela. Que ela tá resistindo para não ceder. Por conta do que ela sente por você e como ela te valoriza. E você senta na rede para tomar uma cerveja, aí foi a gota d'água. Não tem como. Pô, tem um Shed aqui no meu direct aqui me chamando pra sair e tal, não sei o que lá, que é o cara que falou da caminhonete, né? Deve ser um Shed. Sempre é um Shed. Tem um Shed aqui e tal, não sei o que lá, e ela tá resistindo, tá resistindo. Lógico que ela deve estar trocando ideia de volta com o cara. É que ela já tá traindo você aí. Não pode acontecer isso. A mulher respondeu, já te traiu. A realidade é essa, né? Ok. Aí ela tá lá conversando com o cara. Aí você lá vai lá e senta na rede pra tomar uma cerveja, ela que ela precisava. Era a desculpa plausível que ela precisava pra fazer isso sem se sentir culpada, rapaziada. Entende? Muitas vezes, é o que eu falei, as pessoas elas vão encontrar motivos. E aí, um outro exemplo foi o que eu disse, cara. Olha só, agora eu tenho 1,4 milhão, não sei o que lá, tá. Cara, ela sente que você tá segurando ela, cara. Ela sente que você tá segurando ela. Foi o que eu falei no vídeo anterior. Velho, essa mulher fica brigando muito com você, cara, implicando com coisas pequenas, porque ela acha que você é culpado pela infelicidade dela. Você é culpado, né, por estar segurando as asinhas dela e impedindo ela de voar. Entendeu? De conquistar o mundo que está à disposição dela. E ela acha que o culpado por isso é você, cara. Por causa da monogamia. Olha tudo que ela tem que resistir para ser fiel a você, para estar num relacionamento, para ficar contigo. Né? E aquele ditado, a hipergamia sempre vence. Esse é um outro exemplo disso. Então a realidade é essa, cara. Ela implica com você por causa da cerveja na rede, por causa da não sei o quê. Cara, muito provavelmente é o que eu falei. Ela acha que ela merece mais, que ela pode mais, e que você está impedindo ela de conquistar isso. Olha só, saí de casa deixando claro que não havia possibilidade de reconciliação para justificar a traição. Para dizer que tipo, não foi traição. Eu falei para ele que ela tá entregando aqui que ela traiu ele, cara. Vocês não perceberam? O que ela quer dizer? Eu deixei claro que não havia possibilidade de reconciliação para que eu pudesse transar com o cara à vontade lá na pousada sem me sentir culpada. E sem ser uma traição, porque eu falei para ele que não ia haver reconciliação, ele estava terminando, então não foi traição. Mas jamais iria expor o verdadeiro motivo do término para não prejudicar ele. Não, cara, as mulheres até quando elas fazem merda, elas conseguem achar um motivo para serem maravilhosas, tá ligado? Ela vai ficar com outro cara na pousada, no motel, e ela consegue achar dentro disso um jeito de dizer que ela não está errada. É inacreditável, cara. É impressionante, cara. Não, cara, eu só vou dar pra esse cara aqui na pousada, mas eu não vou te falar nada porque eu não quero te prejudicar, entendeu? Eu não vou te falar porque que eu tô saindo, porque que eu tô terminando com você, porque eu não quero te prejudicar, eu não quero ferir seus sentimentos. Mas eu só vou dar pra esse cara na pousada aqui de boa, beleza? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Que loucura, cara. Porém, na primeira oportunidade, ele me expôs na internet sem necessidade. Não acredito nisso. Que absurdo. A mulher não pode nem mais trair você, dar pra outro cara na pousada, sem você expor ela na internet? Você tá errado, cara. Que coisa terrível, cara. Pô, cara. Você expôs ela na internet? Ela não pode nem mais trair você de boa, sossegada? Você vai lá e cagueta pra todo mundo, cara? Que coisa horrível. Como que pode um marido caguetar a própria esposa traindo ele e expor na internet? Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. Sinto muito por tudo isso. Puta que pariu. Não quero que vocês desacreditem no amor. Cara, o que vocês, na verdade, o que vocês chamam de amor não é amor, na verdade. Eu acredito no amor, mas não é isso que vocês pregam. O casamento é uma instrução sagrada e abençoada por Deus. Não troquem suas esposas por nada e por ninguém. Ele mesmo disse, vou acabar com sua vida, com sua reputação. Não, você mesmo acabou com a sua reputação. Ele só está expondo o que você fez, cara. Você mesmo acabou com a sua vida, com a sua reputação. Porque você prega uma coisa e você fez outra. Não foi ele, só está expondo o que você fez. Ele tentou manchar a minha imagem. Não, você mesmo manchou sua própria imagem. Ele não aceitou bem o fim, mas deveria ter valorizado antes de perder. Antes de colocar no ponto final,
tentei de todas as formas lutar para salvar meu casamento. O resultado foi tristeza, brigas, ameaças, decepção, choro e agonia. Então prefiro viver com o peso do término do que viver um casamento de fachada. Cara, foi o que eu falei, velho. É a abstração da responsabilidade, entendeu? Pra mim isso aqui é um tipo de sabotagem. Pra mim isso aqui é um tipo de sabotagem do relacionamento. Acontece normalmente quando a mulher ela acha que ela pode mais, ela acha que ela merece mais, a hipergamia tá batendo com força e ela começa a ver que você é o que eu falei, você é o motivo que tá prendendo ela, cara, dessas oportunidades. Daí ela começa a achar pelo em ovo, tá ligado? E ela começa a criar tempestade em copo d'água porque você parou na rede pra tomar cerveja, você esqueceu a bucha com sabão, você não falou bom dia, e tudo isso pra ela, tipo, é o que eu falei. Quanto mais opções a mulher tem, e hoje isso é uma coisa que acontece graças às redes sociais, mais perfeita ela vai achar que ela merece ser tratada, rapaziada. Maior vai ser o nível de exigência dela. A realidade é essa. Então muitas vezes ela não vai aceitar menos do que o perfeito. Sempre evitei polêmicas e fofocas, sinto muito trazer pra vocês. Engraçada a quantidade de mulher dando apoio. Claro, cara, porque é o que eu falei, elas não vão entregar o próprio jogo delas. A gente que faz esse papel do lado de cá, a gente entrega, na verdade, né? A gente decifra o game delas. Elas não vão entregar o próprio jogo para os homens, né? Por isso que a Red Pill é muito cancelada e é odiada pela maioria das mulheres. Porque a gente expõe a realidade sobre, muitas vezes, não é universal o que eu estou falando aqui, tem contexto, não é sempre. Mas muitas vezes, nesse tipo de contexto, a gente expõe como que funciona, né, a mentalidade e a manipulação feminina. Nesse tipo de caso, traição, sei lá, entre outras coisas. Tá? Insatisfação, brigas e assim por diante. Beleza? Todo relacionamento tem esqueletos no armário. Entendeu? A realidade é essa. A maioria, pelo menos, a grande maioria, ou você vai sofrer algum trauma, ou você vai causar algum trauma. Seja você homem ou mulher. E a realidade é essa, cara. Ainda mais hoje em dia, com o fenômeno das redes sociais, em que as pessoas têm essas oportunidades à disposição de maneira muito abundante, né? E nesse caso dela é um exemplo daquilo que eu falei no vídeo anterior, né? De mulheres que adoram estar casadas, né? Adoram o casamento, o status, mas ser esposa é difícil, cara. É difícil. Imagina 1,4 milhão de seguidor, bicho. E ego e não sei o que lá, cara, não tem jeito. Não tem jeito. E agora, durma com esse barulho aí, cara. Durma com esse barulho aí, porque agora vocês aí, miqueinha, conservador, cavaleiro branco, agora vocês vão ter que lidar com isso daí, cara. A mais nova do momento, o feminismo cristão. Que as mulheres vão comprar essa ideia, viu? As mulheres vão... Ou se vão comprar. Já compraram 1,4 milhão de seguidores. Isso é um exemplo do que eu tô falando. Entendeu? Feminismo cristão. Segurem essa bronca. E quando você trair, quando ela trair você, a culpa é sua porque você descobriu, porque você foi na rede tomar cerveja. Ela continua sendo uma mulher maravilhosa, que fez tudo para dar certo. E ela não quis ferir seus sentimentos terminando com você. Ou por que ela tá? Por que ela tá terminando com você? Por que ela não quis mais ficar contigo? Certo? Que ela não quer te prejudicar. Mas dormir com outro dentro de uma pousada, não tem problema. É muito cristão da sua parte. Bom, eu queria destacar para vocês novamente que eu não tive acesso só a essa análise do Miguel, tá? Eu tive também como base para criar esse episódio para vocês a análise do Ricardo Tomé do Projeto Conselho e também a do Gustavo Lázaro, tá? O Ricardo ele já vai por uma linha que sim, que ela o traiu, e o Gustavo já vai mais por uma linha de que não, de que ela não o traiu, certo? Eu vou tentar, à medida que eu vou explicando aqui para vocês, porque eu separei ponto a ponto, acho que para ficar mais simples da gente entender, o exato momento onde que eu concordo, o exato momento onde que eu discordo com cada um deles, tá bom? Principalmente também tendo como base aí a análise do Miguel. Recordando também outro ponto importante, antes de tecer esse episódio, né, antes de elaborar, eu fui ver o perfil do Instagram de ambos, tá? Tanto da Bruna quanto o do ex-marido dela, tá bom? Justamente para ter um panorama melhor da questão de fotos, de como é a interação nas redes sociais, exatamente dos depoimentos que ela deu, que o Miguel, nessa análise, ele tá lendo uns dos depoimentos, mas na verdade ela tem dois, e o ex-marido dela tem um mais completo, que se eu não me engano estava no TikTok, que chega mais ou menos a uns cerca de 5 minutos. Então eu fui colher as informações dos dois lados para depois elaborar a minha, e para adiantar para vocês, eu sou da seguinte opinião. Para mim, ela sim o traiu, é uma suposição, eu não tenho como afirmar 100% até o momento que a gente tem as informações. Eu não tenho absoluta certeza de que ela o fez, nem as provas
também suficientes para inferir isso, mas é possível perceber alguns detalhes e algumas reações comportamentais que indicam que ela sim teve esse comportamento. Mas, sem mais delongas, vamos começar a análise do contragolpe. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, antes de destrinchar um pouco o primeiro ponto, lembrando que ela tem 2 depoimentos falando sobre isso no Instagram dela e também tem o depoimento dele no TikTok, então para quem quiser tirar as próprias conclusões além dessas análises que eu trouxe aqui, por favor, vão lá e vejam os materiais, tá bom? Mas o primeiro ponto que eu queria destacar justamente em um dos materiais é, no exato momento em que o marido dela está gravando-a, né, ali na suposta motel, pousada, ou sei lá exatamente onde que é, e ela tá literalmente com o cabelo molhado mesmo, como se tivesse acabado de sair do banho. Perceba que ela mostra uma certa apatia calculada. E o que eu quero dizer com isso? Ela não se mostra surpresa ou, de fato, ela não se mostra revoltada. Entendeu? Então, isso para mim muito mais indica no seguinte, que aquilo realmente pode ter sido algo planejado e de que pelo fato dela já ter dito para ele que aquilo não teria mais volta, por mais que ainda provavelmente não houvesse tido o processo legal de rescisão do casamento, né, tudo mais, e ainda fosse uma coisa muito recente, todo mundo regado ali na base da emoção, da raiva e tudo mais, ela mostrou um comportamento assim típico daquela pessoa, tipo, que a gente vai falar um pouco mais da questão da narcisista, né, que tipo, ela faz uma coisa, ela sabe que ela fez cagada, só que ela mostra completamente assim um desapego, um desprezo, uma frieza que chega assim até a impressionar para quem não tem assim um pouco mais de conhecimento, para quem nunca viu isso pela primeira vez, tá? Eu já queria adiantar para vocês que eu já tive contato com esse tipo de pessoa, eu já vi isso acontecer e isso é o tipo de experiência que muda a sua percepção das coisas no mundo, tá? Então, por isso que quando eu vi essa reação dela, para mim foi uma coisa que me arremeteu muito a situações que eu já presenciei, seja com outras pessoas ou também comigo, tá? E é nítido que você vê que tipo, ela não tá preocupada se tá certo, se tá errado, entendeu? Então, assim, ela mostrou uma apatia muito calculada, ela ficou exatamente no mesmo lugar, entendeu? Ela não mostrou reação de surpresa, ela não mostrou reação de choque, ela não mostrou reação mesmo de revolta, que seria uma coisa meio que natural, né? Da pessoa de tipo, não, mas pô, por que você tá aqui, tipo, tipo, me seguindo, não sei o quê. Então, a primeira coisa que me indica que ela realmente fez o ato que ela cometeu, o adultério, foi a questão da apatia calculada. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse feito, provavelmente ela demonstraria algum sentimento de revolta, de indignação, entendeu? Ou outras coisas que a gente vai explorar daqui pra frente. Bom, o segundo ponto que eu queria destacar, antes de entrar nele, mas lembrando, eu discordo da parte do Miguel quando ele fala que ela sim o traiu. Então, reforçando, pelo que eu entendi, tá, e pelo que eu vi dos materiais, não existe nenhuma prova cabal. Existem indícios, certo? Que ela tenha feito, tá bom? Que é o que a gente está tentando falar aqui. Então, nesse ponto eu discordo do Miguel. Mas o segundo ponto a destacar, e eu concordo com ele, é o seguinte. Em nenhum momento da declaração dela, ela foi clara e precisa ao dizer algo do tipo: eu não traí o meu marido. Então você sempre repara, tanto nos depoimentos dela, que ela sempre falou, inclusive o Miguel leu um trecho aí dele que é assim, eu nunca traí alguém que me respeitasse e que me honrasse, ou enfim, é como se meio que ela estivesse justificando de antemão algo errado que ela fez. Só que, salvo engano, principalmente a galera que segue a cultura cristã, né, a doutrina cristã, melhor dizendo, vocês são ensinados, né? E acho que boa parte das pessoas teve contato com isso, inclusive eu, que um erro não justifica o outro. Então, assim, você usar desse argumento pra dizer, eu traí o meu marido porque ele fez tal coisa pra mim, cara, isso é um argumento hipócrita, imbecil. Porque o fato, se ele tivesse cometido algo como se fosse adultério, seria totalmente lógico, plausível de você querer se separar dele, de você não querer mais olhar na cara dele, tá tudo certo. Agora, se foi essa a justificativa que você deu do fato de você estar em uma discussão, que a gente vai falar mais pra frente, e ele ter se retirado, se afastado ali, ter ido pro recinto, tomar cerveja, ficado na rede, você usou isso como uma gota d'água pra você fazer o que você fez, cara, assim, só pode estar de brincadeira, achar que isso realmente vai fazer algum sentido, né? Então, ainda vai vir, lógico, o exército da salvação dizendo, mas você não sabe se isso foi isso, não sei o que. Fala, bom, independentemente do que tenha acontecido,
eu ainda vou discorrer um pouco mais, você vai ver nas duas análises que ela cometeu o ato, ou seja, ela fez o movimento de sair da casa. Quem fez esse movimento foi ela. Você se afastar ao longo de uma discussão, você ir para outro cômodo para esfriar a cabeça e mais permanecer na mesma casa é uma coisa. Você pegar o carro do seu cônjuge, ou mesmo o seu, e ir para um lugar externo e possivelmente encontrar uma terceira pessoa, isso já é uma outra coisa. Então, esse é mais um dos motivos que me leva a crer que sim, ela o traiu. O terceiro ponto que eu queria destacar para vocês, na verdade é um erro dos dois, tá? Tanto dele quanto dela, é a não produção de evidências de que o ponto de um está certo e que o outro está errado, ou seja, de um tentando provar que o outro realmente cometeu um erro e do outro provar que ele é inocente. Vou primeiro falar do lado dele e depois do lado dela. Por que que, nesse caso, o erro também é dele? Porque a partir do momento que ele já está lá na pousada, no motel, ou sei lá, o raio que for, e ele já se predispôs a fazer esse tipo de exposição, de fazer essa filmagem, comprovando que ele realmente está sendo traído, por qual motivo ele não foi até o fim? E o que eu quero dizer com isso? Por que que ele não abriu a porta do quarto e mostrou que eventualmente tinha alguém lá? Que existia um outro homem ali tendo relações sexuais com a ex-esposa? Por que que ele não mostrou isso? O fato dele não ter feito justamente abre brecha para outras pessoas entenderem que aquilo é uma imaginação, que aquilo é uma falsa acusação, de que aquilo é um comportamento de alguém, sei lá, está se manifestando ciúme, doentio, insegurança, e todos esses argumentos aí, que muitas vezes é infindado ou começa até a ir para a parte do shame, né? Ah, mas porque é homem inseguro, que não sei o que é, mas aí você vai ver, na verdade, tinha alguém lá. Enfim, a gente não tem como provar, mas realmente isso foi um erro da parte dele. Só que também existe o erro da parte dela nesse ponto, que é o quê? Ela está sendo exposta, certo? E se a gente parar para pensar, muito provavelmente vocês já passaram por essa situação na vida de vocês, de você ser acusado por algo que você não fez. Repare duas coisas. Toda vez que uma pessoa é acusada de algo que ela não fez, ela tem dois comportamentos. Primeiro, refutar. Segundo, provar ou tentar provar. O que eu quero dizer com isso? Quando você disser para alguém que ela fez alguma coisa e essa pessoa realmente for inocente, ela vai refutar de bate-pronto. Ela vai falar, não, eu não fiz isso, eu não estou fazendo isso, não fui eu que fiz isso, eu não pus a minha mão nisso. Enfim, ela vai refutar. Porque é um instinto do ser humano a autodefesa. Principalmente, assim, majoritariamente quando ele estaria com a razão. E você acha mesmo que se a mulher, ela estando certa, ela já tendo dado, entre aspas, um pé na bunda do cara, perderia a chance de mostrar pra todo mundo que ela tá certa e que ele seria o ciumento, possessivo, o louco, o retardado? Cara, não ia. E o segundo ponto, que é o mais importante, é justamente de produzir evidência. Então, se ela sabia que não tinha ninguém dentro do quarto, se ela é realmente inocente, por que que ela não convidou ele pra entrar? Falando, não, por favor, filma aqui, mostra aí. Pode mostrar o quarto. Você vai ver que não tem ninguém, que isso é fruto da sua imaginação, que você é um louco, que você é isso. Por que que ela não o convidou para entrar? Por que que ela mesmo se prontificou e abriu a porta? Porque quem é inocente não tem problema nenhum em fornecer evidências. Então, assim, o erro foi dos dois, só que é aquela coisa, é mais ou menos um a um. Só que, novamente, como é ela que está sendo exposta, como é a imagem dela que está sendo criticada, vai pesar contra ela. E pode ser mais um indício de que, sim, ela estaria cometendo adultério. O quarto ponto que leva a crer, né, ou que me predispõe a acreditar que ela realmente traiu, foi o seguinte. Quem geralmente está ferido emocionalmente, né, quem está sofrendo um processo de perda, de luto, né, ou alguma coisa aí ruim, né, principalmente nesse caso a questão de separação, geralmente a pessoa ela procura um lugar acalentador, né, com pessoas que possam confortá-la. E quais seriam essas pessoas, muito provavelmente aí para vocês que estão me ouvindo e para qualquer pessoa? Geralmente é a casa de um familiar, principalmente a casa dos pais, entendeu? Ou mesmo a casa de uma irmã, para quem tem. Ou, ainda assim, a casa do melhor amigo, a casa da melhor amiga, né? Ou de uma amiga realmente muito próxima, de um amigo muito próximo. Mas ela foi para uma pousada. Então a pergunta que eu faço, principalmente para as mulheres que estão me ouvindo, é o seguinte. Vamos inverter os papéis, porque é bom quando você faz esse exercício de inversão, porque aí você começa a clarear e ver as coisas como elas são, e não como você gostaria que fosse. Se você estivesse brigando com seu marido, certo? Se você tivesse uma discussão com ele, ok? E aí, ao invés de ele pegar e ele ir
pra rede tomar cerveja, mas ainda continuar ali na casa com você, ele pegasse o carro, fosse pra uma pousada e quando você fosse atrás dele pra buscar saber o que aconteceu, reconciliação ou seja lá o que for, você encontra o cara de banho tomado, certo? E com o carro de uma suposta amante que você já conhece que aquele carro pertence a uma mulher, assim, assim, assado e tal. O que você acharia disso? É no mínimo estranho, assim, é no mínimo incoerente. Não faz sentido, certo? Uma coisa é uma pessoa procurar o alento ou ajuda dos pais, de amigos próximos. Ok, isso faz sentido, é natural. Quando o ser humano ele se sente atacado, ele quer procurar um lugar abrigo, um lugar que funcione como um aconchego, um lugar que o proteja daquela situação, pelo menos momentaneamente, para que ele possa se restabelecer, certo? Isso é do ser humano, independentemente de gênero. Agora, você querer dizer para mim que nessa briga é normal a pessoa ir para uma pousada, assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Não importa o argumento que você queira usar, gente. Isso é uma questão de comportamento humano. Não faz sentido. Então é mais uma coisa que leva a crer que isso foi planejado, certo? Porque eu não acredito que geralmente namorados, noivos, o marido e mulher, geralmente quando briga já tem, ah, não, eu vou para pousada tal, não sei o quê. Não, não faz sentido isso, porque é uma coisa inesperada. Agora, se ela o fez, e ainda mais sozinha, certo? Ela não foi com uma amiga, ela não foi com uma mãe, com alguém que eventualmente poderia estar dando um apoio emocional. Aí não tem nem o que discordar, né, minha cara? É mais um indício forte de que sim, ela realmente estaria dando chapéu de boi no cara. O quinto ponto também entra numa coisa importante que o Miguel chamou a atenção, que é aquela coisa de, ah, até quando a mulher faz merda, ela quer se passar como nobre, né? Mas eu acho que não vou estender só isso ao gênero feminino. Justamente, lógico, as mulheres têm feito isso com mais frequência, mas existem homens que eu já vi se comportar da mesma forma também, tá? Mas no caso dela, o que tem a ver com essa parte que o Miguel falou? E é o quinto ponto. É o fato dela querer manter contato com a família dele, depois dele ter exposto ela, né? Por melhor que seja o relacionamento com sogra, sogro, cunhado ou qualquer que seja, quem quer que seja da família do ex-marido, qualquer pessoa que geralmente se sente ferida e injustiçada, ela se afasta naturalmente da família do seu cônjuge, que potencialmente vai ser um ex-cônjuge, justamente para evitar ter notícias e lembranças indiretas com relação ao outro. Então, assim, usar o argumento que ela usou de que, ah, mas porque eu gosto muito deles e tal. Olha, eu não vou entrar no mérito se ela gosta ou não, porque isso aí só ela pode dizer. Mas que é outra coisa que também não faz sentido, não faz. Porque por mais que você goste eventualmente da sua sogra ou do seu sogro, você, entre aspas, supostamente estaria o quê? Ferida, machucada pelo que você falou, ele teria cometido algum erro com você que você não quis expor o qual é. Então, geralmente, quando as pessoas passam por um processo de separação, por isso que diz, separação, cada um vai para o seu canto. Qual que é o canto natural? Qual que é a origem que geralmente as pessoas vão voltar, por mais que seja por um tempo curto? Geralmente é exatamente no o que a gente falou no motivo anterior. Ela vai voltar para casa dos pais, ela vai conversar com uma amiga, no caso dela, ele vai geralmente conversar com um amigo, entendeu? Se ela tiver irmã, ela vai conversar com a irmã, se ele tiver irmão, ele vai conversar com o irmão, entendeu? Isso geralmente é como funciona a cabeça do ser humano, e eventualmente, se houver a possibilidade, depois que ele esfriar a cabeça, ambos sentam e conversam. Só que não foi o que ela falou. Ah, mas porque eu amo muito a minha sogra, que não sei o que, blá blá blá. Falei, cara, beleza, você pode até amar muito a sua sogra, mas, de novo, você estar o tempo todo com ela vai inevitavelmente te lembrar do seu ex-marido, certo? Ou vai fazer você ter acesso a informações sobre o seu ex-marido. E caso você não se recorde, antes de ser a sua sogra, ela é mãe dele. E uma das coisas que realmente é extremamente forte, que nesse tipo de amor dá para acreditar, é no de uma mãe por um filho. Então, mesmo nessa disputa, ainda assim, se você pensar racionalmente, você perderia. Então é mais um motivo que faz acreditar que esse discurso é incoerente, é insensato e de que supostamente ela tentaria se passar por uma pessoa nobre para passar pano para o adultério que ela teria supostamente cometido. O sexto ponto que eu queria destacar para vocês foi o fato dela ter dito que ela sofreu com ameaças, né, tudo mais. Foi uma coisa até que o Gustavo Lázaro citou, né, na análise dele, por mais que ele tenha dito que ele acha que ela não traiu, né? Mas o ponto que eu levanto é o seguinte: sabendo do jeito que estão as leis hoje,
que a gente já fala aqui. Sabendo que existe toda uma narrativa por trás que favorece a questão feminina. Se realmente houve essas ameaças, porque ela foi clara quando ela falou, ele não me agrediu, ele nunca me agrediu, mas ele já foi agressivo, ele já me ameaçou. Mas peraí, então duas coisas. Numa discussão, principalmente quando você está no calor ali do momento, é natural que o seu tom de voz ou alguma coisa, ele vai ser um pouco mais agressivo. Então, você precisa saber exatamente o que é agressividade. Se ele foi pra cima de você para um confronto físico, ou se ele só elevou o tom de voz, algo assim. O que geralmente as mulheres reclamam, mas elas também fazem direto. De começar a gritar, começar a espernear, se comportar como uma maluca. Aí quando o cara dá um grito, aí ele é o errado, mas enquanto ela tá gritando, tá tudo certo. Então precisa ver essa parte exatamente do que se trata. Agora, a parte que ela fala que houve ameaça, bom, então, se houve ameaça e sabendo disso que eu falei, por que você não denunciou ele? Por que você não foi até a polícia e registrou um BO contra ele? Porque assim, em pleno século XXI e com tudo isso que a gente sabe, que eu tenho trazido aqui no canal, da narrativa, das leis, do comportamento feminino, tá lá, é a sociedade inteira olhando pra vocês como se fossem seres de luz e olhando pros homens como se fossem os completos desgraçados, então não faz sentido. Por que você não denunciou? Porque a justiça até ela parte do princípio que a vítima está certa. Isso já foi esclarecido aqui. Seria pedido a prisão preventiva dele, ou mesmo, sei lá, algum oficial da polícia ia lá para tentar entender, para ver o que está acontecendo. Então, se houve realmente ameaça, como você disse no vídeo que houve, por que você não efetuou a denúncia? Esse é o meu questionamento. Ou será que você está usando isso agora para tentar justificar o comportamento péssimo que você teve? Ou será que você está tentando, novamente, fazer um malabarismo, uma ginástica intelectual para tentar enquadrar, eventualmente, um erro que o seu ex-marido tenha, que tenha sido outro, numa questão que é já politicamente, vamos dizer assim, tem um apelo maior para a comunidade, que é a questão da ameaça, da agressão para com uma mulher? É essa coisa que a gente também precisa entender, porque até então, não havia o menor sinal disso. E é justamente por conta das falsas acusações e por causa dessa nova informação que só você está fornecendo, certo? Depois ainda. Isso não foi na primeira filmagem lá da pousada, isso foi depois, quando você estava falando cara a cara com seus seguidores no Instagram, que você citou esse fato. Então é mais um ponto que me soa como uma incoerência, principalmente nos dias de hoje, e que me leva a crer que você não está falando a verdade e que você está usando isso para se defender de um suposto adultério ou traição que você eventualmente tenha cometido contra ele. O sétimo motivo é novamente uma incongruência entre os dois discursos, né? Tanto no discurso dela quanto no discurso dele, que como ela tem dois depoimentos, ele tem um, então no primeiro depoimento dela bate com o que o ex-marido falou no primeiro vídeo, mas no segundo já não bate, ou seja, ela teria mudado a versão. Então eu vou explicar exatamente em que ponto. Primeiro, ela falou que ela chegou num determinado momento e falou algo do tipo assim para o marido. Abre aspas para ela. Ou você sai ou eu saio, fecha aspas. Ou seja, ela deu um ultimato, ou seja, ela, entre aspas, né, colocou ele contra a parede, até aí tranquilo. Mas aí depois, quando você começa a ler o post dela, e se eu não me engano, num segundo momento, no outro vídeo, ela diz assim, mas isso também está escrito no post dela, abre aspas, a realidade é que ele mesmo me mandou sair de casa, fecha aspas. Bom, você precisa decidir, porque uma coisa é quando você dá o ultimato para uma pessoa, você colocou ele contra a parede, certo? E pelo que você falou no primeiro vídeo, que ele também, a resposta dele foi o seguinte: eu não vou sair de casa. Ele em nenhum momento pegou e falou assim, então vai você. Você que se adiantou e pegou, como você mesmo falou no vídeo, e falou assim, então eu vou sair. Ok, perfeito. Isso é um cenário. Outra coisa é no segundo momento quando você fala assim, ele me mandou sair. Não. Então peraí, ou você deu ultimato nele, e aí você tomou a resposta que você não estava esperando, certo? E aí você, no calor do momento, como é uma parte que você diz, inclusive no segundo vídeo, que você, depois de ter ouvido a resposta dele, ainda ficou ali esperando que ele viesse conversar com você e não sei o quê, que depois você estaria
esperando a sua sogra entrar no banho, falou pra ela, vamos pra igreja e não sei o que, pra esperar ela entrar no banho e aí sim você pegar o carro e sair. Então, assim, não faz nenhum sentido novamente. Tá? De novo, é você querendo pagar de santa. Não faz sentido isso. Se você deu o ultimato e a casa pertence aos dois, a resposta dele foi precisa. Ele falou, eu não vou sair. E no momento ele falou, sai você. Você teve a atitude de pegar e sair. Ok, você não quer ficar na casa, ok. Mas não venha dizer que o cara mandou. Certo? Ou então vocês mulheres precisam resolver. O cara manda ou não manda? Porque quando não interessa, aí o cara manda. Ah, ele mandou eu dormir com ele. Ah, ele me mandou sair de casa. Agora, quando interessa, aí não. Agora você não manda em bosta nenhuma. Quem manda aqui em casa sou eu. Você só disse sim, senhora. Bom, vocês precisam resolver qual das narrativas vocês vão usar. Porque não dá pra escolher, né, aquela que sempre é conveniente. Ou realmente o homem tem autoridade dentro de casa ou não tem. Então, como você saiu e você foi a primeira versão que você deu e depois você mudou, de novo, achamos uma incoerência. E novamente, toda vez que existe uma mudança de discurso, soa como se a pessoa estivesse tentando moldar a história completamente diferente do que realmente aconteceu. Então é mais um indício de que me leva a acreditar que sim, ela o traiu. O oitavo motivo que eu queria ressaltar aqui para vocês, e bate com um dos trechos que o Miguel fala, é a questão das redes sociais. Então, se vocês entrarem na rede social dela, tanto dele, vocês podem pensar, mas isso foi agora que eles se separaram e tal. Não, mas mesmo agora, nesse exato momento que eu tô falando, salvo se eles passarem por uma reformulação nas redes sociais dele, mas tô falando agora pelo que eu vi. Você pode ver que no Instagram dele, mesmo estando separado, existe alguns vídeos dele com ela, fazendo algum tipo de brincadeira, algum tipo de trollagem, aquela coisa de casal e tal, eventualmente até para tentar se promover e tudo mais. Já no Instagram dela, praticamente é promoção da autoimagem, mostrando ela com produtos de beleza, ela com vestido, ela fazendo tal coisa, e sempre um glória a Deus no final. Eu confesso duas coisas. Primeiro, que eu acho já completamente uma idiotice e desprovido de sentido de você ficar expondo o seu relacionamento, que é uma coisa privada e íntima, para o público. Primeiro sinal de imbecilidade. Segundo sinal, mas esse é um caso específico dela, que é o quê? Observa que no Instagram dela não tem nada praticamente relacionado mais a ele. Certo? E outra coisa também importante note que a cada vídeo que ela promove, ela sempre coloca um glória a Deus no final. Particularmente é uma coisa que eu tô pegando nojo e que eu tô cada vez mais achando ridículo. Dessas pessoas que o tempo todo ficam colocando o nome de Deus ou fazendo alguma citação no final, justamente para tentar se promover como a Madre Teresa de Calcutá. Até porque, se ela mesma segue os princípios cristãos, uma das coisas que está escrito na Bíblia é: não usarás o nome de Deus em vão. Certo? Só que eu acho que esse povo que segue eventualmente o catolicismo, o cristianismo, o budismo, outra coisa, acho que a gente está formando também alfabetos funcionais religiosos, ou seja, a gente só está usando, né, a parte da Bíblia que nos convém. A outra parte a gente está esquecendo de ler ou não aprendeu a lidar com coisas que não necessariamente sejam confortáveis para a gente, certo? E outra coisa que também me chama muita atenção, justamente por esse tipo de comportamento dela, de ela ficar o tempo todo tentando se autopromover, que bate muito com um dos pontos iniciais, que é o quê? Geralmente isso também é um típico comportamento de narcisista. Você pode falar, mas como assim? Porque pelo menos ela não tem foto de biquíni nem nada. Ok, realmente, foto de exposição nesse nível de corpo, até o momento ela não tem. Só que é a típica característica do transtorno da pessoa que o tempo todo tem que estar em holofote, tem que estar na vitrine, entendeu? Que ela não, vamos dizer assim, ela não está dando a entender que ela realmente está num relacionamento. E se você ainda pegar a parte psicológica, faz menos sentido ainda. Por quê? Porque geralmente quando um homem ele entra no relacionamento, geralmente é ele que tem aquele comportamento de ser mais reservado, entendeu? Ele quer mostrar a namorada, a esposa e tudo mais, mas para as pessoas mais próximas, entendeu? Não para a rede social. Ele quer mostrar para os pais, para a família dele, eventualmente para os amigos dele, numa coisa assim mais assim do núcleo íntimo dele. A mulher já que tem o comportamento diferente de anunciar em rede social, de tirar foto e não sei o quê. Então assim, até por uma questão tanto psicológica quanto de comportamental, não faz sentido essa questão da rede social dela. Certo? E ainda justamente o fato de o tempo todo ficar tentando se promover na questão de ficar citando glória a Deus ou outras coisas, é mais um dos indícios que me leva a crer sim que ela está tentando se pagar de santa, está tentando se promover na questão da religiosidade e que sim poderia ser um indício de que ela está tentando esconder algo, como por exemplo uma suposta traição.
Bom, e nono e por último motivo para não estendermos mais do que já está extenso é as seguintes frases que ela disse no final do post dela que está lá no Instagram. Abre aspas para ela. Não deixem de acreditar no amor. Fecha aspas. Aí, abre mais uma aspas aí. Não abandonem suas esposas. Fecha aspas novamente. Assim, eu acho, salvo engano, que quando você faz os votos de matrimônio lá em cima do altar, ele não faz acepção de questão de separação se é da esposa ou não, né? Então, assim, passa a impressão de que novamente a mulherada está querendo puxar a sardinha pro lado delas, né? Então, não abandonem suas esposas nem troquem elas por nada. Tá, mas o marido você pode abandonar e trocar ele, é isso? Então, como é que funciona? É o tempo todo, de novo, a gente vai reforçar aqui, a mulherada, ela quer o tempo todo ser privilegiada. E parte desse ginocentrismo que vem dos conservadores, a culpa, a responsabilidade, sim, é dos homens aí, que não estão se impondo, que não estão falando contra as cagadas que as mulheres estão fazendo. Certo? Então não é questão de não abandonar as esposas, é também de não abandonar as esposas, mas não abandonar os maridos, não abandonar o seu cônjuge, a pessoa que você supostamente teria escolhido para passar a sua vida com ela, para quem segue o significado religioso, certo? Independentemente se marido ou se esposa. Então não é só você, minha cara, pelo fato de você ser mulher, porque você acha que você é deusa rara, a oitava maravilha do mundo. Não. Assim como você falou, a mulher não tem que aguentar tudo no casamento. Eu concordo, o homem também tampouco. Se a mulher não respeita, se a mulher não ama, se a mulher não tá lutando pelo relacionamento, se a mulher não tá tendo um comportamento de parceria, então ela também tem que tomar um pé na bunda. Ué, ou não? Só serve pro homem? Ah, aqui não, né, minha cara? Nesse espaço, não. E aí outra coisa, não deixe de acreditar no amor. Ah, que lindo, né? A gente está tendo, assim, muitos exemplos para realmente, principalmente os homens e as mulheres, continuarem acreditando nesse conto, né? Nessa mágica, nessa fábula, nessa coisa linda e maravilhosa que são os contos molhados de adolescente dos anos 70. Não é mesmo? Ah, pelo amor de Deus, para de ser hipócrita. Ainda mais se for provado. Eu vou repetir, não temos evidência suficiente para afirmar 100% que ela o traiu. Mas se for comprovado futuramente de que você cometeu adultério contra o seu marido, tendo falado tantas as coisas que você falou, principalmente, né, tendo citado aí o nome de Deus ao longo dos seus vídeos fazendo esse tipo de promoção e de marketing, tem razão, minha cara. Você que vai ser a nova embaixadora do amor. Muito pelo contrário, é justamente por causa de exemplos como os seus que canais como o meu e de outros precisam alertar os homens para essas armadilhas que as mulheres, algumas, estão tentando usar para fisgar homens desavisados. Porra, tudo isso? Para irmos finalizando o episódio de hoje, que já está longo, mas eu vou querer deixar ele ainda um pouco mais calmo aqui, vai valer a pena. Eu vou trazer agora a análise do Coruja, do canal Coruja do Carvalho, onde ele vai fazer assim um comparativo, ele vai traçar um paralelo muito bom, muito interessante sobre o que está acontecendo dentro das igrejas, porque assim como ele vai citar num determinado trecho, e eu vou reforçar novamente, eu também fui criado com os preceitos cristãos. Só que hoje você pode ver que o culto nas igrejas, os dogmas nas igrejas, as pessoas que estão gerenciando as igrejas, estão, digamos assim, um pouco desvirtuadas daquilo que deveriam ser, certo? E que isso pode estar fomentando uma nova religião, justamente coincidindo com o que o Miguel trouxe pra gente sobre o feminismo cristão. Tá bom? Não vou me estender muito. Agora é com vocês. Coruja, chega mais. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Dolinho, seu amiguinho. E eis o que ele tem a dizer. Assisti a um vídeo do Raccoon em que ele afirma que quando as do movimento FEM percebessem que o movimento as conduzia a um abismo, começariam a agir como conservadoras para encontrar um parceiro. Assim penso que muitas buscarão relacionamento nas igrejas, pois a religião é análoga ao conservadorismo. Aconselho os religiosos que desejam relacionamento a se afastarem dessa cilada camaleônica. Bom, o Dolinho ele fala aqui, aconselho os religiosos que desejam um relacionamento a se afastarem dessa cilada camaleônica.
Veja, não tem essa de aconselhar, tá? É porque a gente sabe muito bem que a matrix religiosa é a mais forte que a gente tem, principalmente no nosso Brasil varonil. E convenhamos, o ambiente religioso, seja ele de ordem católica ou protestante, ele é extremamente ginocêntrico, tá? Ele já foi completamente ginocentrizado. Então, talvez a matrix dos relacionamentos seja ainda mais forte dentro da matrix religiosa. Como eu já falei a vocês, religião ela é uma matrix, ela precisa ser, porque a definição de matrix é justamente um ambiente, né, social simulado. Não é isso? É exatamente o que é mostrado no filme. São definições sociais criadas para que, na teoria, né, a sociedade funcione melhor com as pessoas acreditando que aquilo é real. E essa é a definição de religião, né? São dogmas, um conjunto de dogmas. E dogmas precisam ser venerados e cultuados por uma sociedade para que, bom, pelo menos, né, na intenção teórica, as pessoas funcionem melhor a partir disso. E esse é um determinismo humano, tanto biológico quanto social, quanto psicológico. Veja aí o tripé humano, né, que o Kodama sempre fala, biopsicossocial. A mente humana ela precisa cultuar algum dogma social. É um determinismo biológico que sejamos seres sociais, então todo mundo precisa acreditar em alguma coisa que o grupo cultua como verdade. E é por isso que eu digo que, se for para seguir algum dogma, que seja o estoicismo. O estoicismo ele é perfeito para ser uma religião, né? O próprio Jesus ele era um estoico, então dentro do estoicismo a gente tem dogmas, a gente tem ídolos, a gente tem até profetas e messias, né? Como o próprio Jesus, então é perfeito de fato. Mas falando do neocatolicismo, do neocristianismo que a gente tem hoje em dia, ele está disfuncional, ele não cultua mais coisas realmente funcionais para a sociedade, ou abandonou essa funcionalidade, né? Porque vejam, vamos falar sobre essa coisa de relacionamentos dentro do meio religioso. O protestantismo evangélico, ele é mais forte que o catolicismo no Brasil, isso é fato. Até porque eu percebo que o catolicismo ele é uma coisa mais de classe média, uma coisa para quem ali é mais um pouco acima, né, socioeconomicamente falando. Porque a gente vê igrejas evangélicas assim, cara, elas estão mais comumente nos ambientes de comunidade, né, em ambientes de baixa renda. Já as igrejas católicas, elas já estão ali mais na galera classe média. E percebam que tem até uma rixa, né, entre católicos e protestantes e tal. Então, falando mais do ambiente protestante, né, da igreja evangélica, a gente percebe que existem várias blue pills ali dentro, vamos botar assim. E um jovem, né, que está ali dentro, até mesmo um cara adulto que está ali dentro, irmão, ele tá ferrado, ele não vai acordar. E se ele acordar, assim, ele vai ser extremamente barganhista com essa coisa de relacionamento e eventualmente ele vai acabar cedendo, entendeu? Porque faz parte do meio dele, faz parte da cultura dele e meio que o grupo vai puxar ele até algum relacionamento e como a gente sabe muito bem, vai ser horrível, né? Sempre horrível para o homem. Ele pode por um tempo se convencer de que ele está satisfeito e de que é bom o suficiente porque ele vai ter, né, no começo algum apoio ali do seu grupo e o apoio do grupo ele é muito forte assim dentro da mente humana, é um viés de confirmação, né, muito forte, mas eventualmente se esse cara tiver um pingo de autoestima e um pingo de senso crítico ele vai perceber que ele só está perdendo. Porque veja, nos ambientes religiosos em geral, tanto católicos quanto protestantes, não se fala muito sobre aquelas questões bíblicas do protagonismo do homem, né? Da autoridade do homem, da submissão feminina e tal. E isso, é claro, é omitido por conveniência, porque a igreja ela não quer perder seguidores, entendeu? Então veja o seguinte, se as igrejas começassem a falar mais sobre isso, o que ia acontecer era uma debandada do público feminino daquele ambiente. Porque até de acordo com a nossa cultura atual, nossa cultura ginocêntrica, né, de autoridade feminina e etc., esse tipo de argumento não é admitido nem mesmo por aqueles que seguem a Bíblia ao pé da letra. Ou seja, é algo que está escrito na Sagrada Escritura e não é mais admitido, entendeu? As pessoas o descartam, ou omitem, ou simplesmente repudiam de alguma forma. E aí a gente sabe muito bem, sem o público feminino dentro dessas igrejas, o público masculino também sai fora. Porque também, né, nossa sociedade ginocêntrica vai sempre se centrar ao redor do feminino, então os homens eles vão perder a motivação de frequentar esses ambientes, entendeu? Então meio que por uma tecnocracia, por uma seleção natural ali, dos próprios líderes das igrejas percebendo que ao falar certas coisas as pessoas se afastam e ao omitir ou falar outras as pessoas se aproximam, eles simplesmente perceberam que não é conveniente, né,
dá esse protagonismo masculino, dá essa autoridade ao masculino. E sem falar que tem também essa coisa bem marianista, bem complementarianista dentro da religião, que é aquela coisa de que os sexos foram feitos um para o outro, né? Eles foram feitos para se complementar, o que é a maior falácia. Isso é simplesmente uma mentira deslavada, né? O homem ele vive muito bem sozinho, até exemplo do próprio Messias, né? O próprio Jesus Cristo. Não se fala, por exemplo, que o caminho preferível, como o apóstolo Paulo diz, é o celibato, é justamente entregar sua vida a Cristo, né? Dizendo até mesmo que a vida de casado pode te distrair do caminho de Cristo. Mas ele também fala que, para não cair em promiscuidade, é preferível que você se case. Então, o primeiro caminho é o celibato, o segundo caminho, né, o não tão bom, o regular, seria, obviamente, o casamento. E o detestável seria o solteirismo convicto, a promiscuidade, né, a tal da fornicação e etc. Mas isso também não é dito por quê? Porque não segue o plano, não é conveniente, entendeu? Não é sedutor. Esses ambientes religiosos se tornaram bastante sedutores, tanto protestante quanto católico. Aquela coisa de um Deus mais gourmet, um Deus que não julga, um Deus que não castiga, sabe? Que ele te entende, ele sabe por que você pecou e ele vai ser leniente com o pecado, sabe? É um Deus que não odeia mais o pecado. Então é um Deus que traz mais acalentamento, que mais traz um porto seguro e não um guia firme. Você vê que é um Deus que foi mais feminilizado, é um papel mais feminino de tipo te dar acalentamento, te perdoar, te abraçar e fazer você se sentir amado. Como se fosse uma mamãe mesmo, né? Ele não é mais o pai eterno, não é aquela coisa do tipo, eu sou a verdade, o caminho e a vida, você não virá até mim se não seguir o caminho do meu filho Jesus. Não é mais bem assim. E daí a gente entende, por exemplo, a ascensão de Maria, né, como a mãe de Deus, como diz a oração, através inclusive do marianismo, muito bem explicado no documentário do Kodama, Indulgência Patológica e Amor Cortês, retraz um pouco desse estudo histórico da Alta Idade Média, né, daquela coisa do Tribunal do Amor, né, da ascensão de Maria na Igreja Católica, como ela ganhou um protagonismo que não faz nem jus à própria personalidade dela, porque a grande virtude de Maria foi a modéstia, né? Então, ela ser mais adorada do que o próprio Filho, que é o grande salvador da humanidade de fato, não era desejo dela, não seria desejo dela, até porque a virtude dela foi justamente a modéstia, né? A questão da virgindade, da submissão, do milagre da concepção imaculada. Enfim, ela não ia querer essa adoração e não ia querer roubar o protagonismo do próprio Filho Salvador da humanidade, claro. Mas a igreja ela fez isso justamente como uma forma de chamar o público feminino mais a esse ambiente e assim, por consequência, chamar o público masculino também, né? Porque o público masculino ele segue o público feminino. A motivação do homem sempre foi essa, então a igreja ela aprendeu isso rápido e passou a usar a figura de Maria, muitas vezes até comparando todo o público feminino da sociedade à própria Maria, a própria santa, e fazendo grandes bajulações, né, ao público feminino em geral, para assim chamá-lo pelo ego para a igreja. E a gente vê resquícios disso até hoje, né? Um protagonismo feminino que não condiz com a Bíblia, simples assim. Então, pela típica bajulação, né, do ginocentrismo que a gente vê na nossa sociedade, tem-se um público feminino ali, aí gera-se um ginocentrismo ali também, né? Aquela coisa mais do palco, aquela coisa da dança, do canto que foi introduzido no protestantismo também, né? Aquela coisa do louvor e tal. Tem uma sensualidade envolvida aí, né? A voz feminina, neotênica do jeito que é, né? Aguda, mais sedutora aos ouvidos, também é envolvido um pouco de dança, e a gente sabe que dança é uma arte sensual, então aquilo enche os olhos dos homens e por consequência eles vão chegando também. Então assim, a tecnocracia, né, fez com que os líderes religiosos percebessem que essa é uma boa tática. E a partir daí, né, a partir dessa cultura, vai se criando toda aquela coisa de complementarianismo, de igualitarianismo, como se ambos os sexos tivessem o mesmo valor, né, o mesmo peso, até chegar a um ponto onde hoje nós temos uma supremacia feminina até mesmo no ambiente religioso, que é completamente contrário ao que é dito na Bíblia. Então, como diz ditado, né, o diabo adora morar nos detalhes, e, ao meu ver, as igrejas hoje mais estão em obra do anticristo do que de Cristo. Todas elas, tanto a católica quanto a protestante. Isso é a minha opinião. Pois lembre-se, né, dito na Bíblia, que o anticristo ele vem justamente para perverter a própria palavra do Senhor
Ele vai se fingir de fiel, ele vai entrar na igreja e ele vai guiar os fiéis para o abismo usando a própria palavra do Senhor. E é exatamente isso que eu vejo, é exatamente isso que está acontecendo. E não existem exceções para a religião do mundo de hoje, tá? Até mesmo o Vaticano teve vários escândalos lá, de vocês sabem o quê, né? O próprio Papa, líder do catolicismo mundial, ele já falou muito bem sobre diversas pautas progressistas que a própria Bíblia condena. Então, assim, ao meu ver, é o anticristo operando, né? Obviamente falando de toda a memética bíblica ali, da cultura católica. Eu já falei a vocês que eu não acredito realmente que existe um bode, né, lá no núcleo da Terra, num lugar, né, cheio de mares de enxofre, esperando almas moribundas e condenadas caírem lá. E também não acredito que existe um velhinho barbudo, onisciente no céu, esperando os arrebatados. Isso aí é conto para criança, isso aí é papai do céu e o inimigo, tá? Esses são arquétipos para a gente explicar a natureza humana e as relações sociais humanas. Então, tipo, o que é mal, o que leva à degeneração, a gente culpa Satanás, e o que é bom, o que leva ao progresso da humanidade, à funcionalidade, nós vamos dizer que é Deus. É o de todo bem, entendeu? Então, sedutor, como o ambiente religioso ficou, envolve-se também toda aquela coisa, aquele romance de relacionamentos, né? O complementarianismo, o igualitarianismo, né? Uma coisa que simplesmente não funciona, a gente está vendo. Toda aquela coisa romântica de que um foi feito para o outro, e a união em Cristo, e aquela coisa também que envolve uma paixão, né? E a gente sabe, paixão é doença, vem do grego patos. E aí vão se surgir ali casais, vamos botar assim, midiáticos, como, por exemplo, esses casais famosos da direita tradicional conservadora de Instagram, tá? Que aí vai motivar muita gente, principalmente, né, o público feminino, que tem mais acesso a isso e mais se comove com isso. E aí isso vai gerar uma cultura, né? Isso vai positivar um comportamento, e os homens, como eles estão na lanterninha da sociedade, porque a sociedade é ginocêntrica, eles simplesmente vão de rebote nisso aí, né? Eles vão indo atrás sem questionar, sem nenhum protagonismo, sem nenhuma independência, e vão aceitando. E como o Raccoon falou, né, nos seus vídeos, e como o Dolinho, seu amiguinho, falou aqui também, tem muito esse camaleonismo. Por quê? Porque o ambiente religioso, ele, como eu falei, né, de um Deus gourmet, que é usado para se esconder atrás de um disfarce de redenção e arrependimento. Convenhamos, tem esse argumento de que sim, a igreja é para pessoas que estão quebradas mesmo. É para pessoas que querem se regenerar e tal. Não, cara, não. Isso aí é o famoso cope. É uma tentativa de esconder o fato de que esse tipo de cultura é disfuncional. Porque, veja, você vai para uma igreja hoje, quem é que está ali no palco? Quem é que está ali na frente? É o ex-traficante, é a ex-GP, é o ex-agressor, é o ex-usuário, sabe? É a ex-adúltera. E aí o que é que isso gera na mente de quem está assistindo? Poxa, se eu quero ter protagonismo nesse ambiente, se eu quero ser alguém de valor nesse ambiente, parece que eu vou ter que fazer alguma coisa errada e me regenerar, entendeu? Então perceba que quem está ganhando mais relevância nesse ambiente é aquele que errou e depois se regenerou, entre aspas, né, porque ninguém está no coração de ninguém, do que aquele que se manteve no caminho certo a vida inteira. Então, quem está ali na frente, falando, né, com o microfone, tendo aquele espaço de relevância e autoridade, não é o Miqueinha, menino bom, que desde a infância ele foi educado bem, é um cara casto, que está esperando o seu casamento, né? Que nunca fez mal a uma mosca, que é extremamente temente a Deus. Sabe por quê? Porque essa história dele não rende bloco, sabe? Tente fazer um filme, por exemplo, de a história de um Miqueinha. Ninguém vai querer assistir, cara, é chato, não tem ápice, não tem clímax. Não choca, não vende, entendeu? Então, quando você vai ver uma história mesmo de um filme, tem sempre aquele ponto alto, aquele clímax, aquela coisa mais proibida, entendeu? Então, assim, até por contos bíblicos são chamados de parábolas, porque eles têm um ponto alto. Se você vai na geometria, você vai ver que parábola, né, tem justamente o formato de um arco, então o ponto alto ali é a parte mais interessante da história. Já a vida do Miqueinha, não, a vida do Miqueinha é um platô, cara. Então, até para gerar engajamento, para gerar entretenimento dentro do meio religioso, tem que botar a galera que passou
por uma vida mais transgressora, mais problemática, para as pessoas gostarem de ver aquilo, ficarem mais tempo ali, mais engajadas e darem mais atenção. Já o Miqueinha, ninguém liga, ninguém sente muita graça, é por isso que ele é sempre escanteado. Então o cara que está certo, ele não vai encontrar o lugar dele ali. Ele não vai ter relevância, não vai ter positivação, não vai ter apoio daquele grupo. Então, por estímulos e recompensas, o que aquele grupo está cultivando? Transgressores, querendo ou não. E esse papo de, mas ali aquele ambiente é para justamente pessoas que estão quebradas, estão buscando se regenerar. Cara, isso está perpetuando uma disfuncionalidade, entendeu? E é por isso que eu ainda sigo preceitos cristãos. Eu não gosto de dizer que sou cristão, porque eu admito que o único cristão que realmente existiu morreu na cruz. Mas eu não vou ficar falando isso para norme, né? Então, quando ele fala qual a sua religião, eu já falo, eu sou cristão, mano. Acredito em Jesus Cristo como nosso único Salvador e é isso aí. Para cortar, né, fazer mais que pio e cortar também ali o argumento pela raiz para não desenvolver muito. Então é por conta desses estímulos e recompensas disfuncionais que a gente tem no meio religioso que lá a gente encontra o fenômeno do zerar quilometragem, né? A cultura do casar o Miqueinha com uma regenerada em Cristo, convencer ele de que esse é um bom negócio e assim... O máximo que eu posso fazer é realmente gravar esse vídeo para alertar os caras. Mas, em grande verdade, o cara que cai aqui, ele já está um pouco ligado nisso, né? Porque, como diz o ditado, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, não sou eu, na verdade, que alerto os homens. O cara ele já vem aqui com uma semente plantada na cabeça dele e ele já está pronto, né? Eu só faço regar essa semente, vamos botar assim. E nem isso, né? Nem isso eu estou fazendo. O cara ele só está absorvendo aquilo que ele já tinha dentro da mente dele e agora está... condizendo com o que ele já achava, e é aí que ele concorda, não sou eu que cultivo nada na cabeça da pessoa. Então é por isso que eu vou até corrigir aqui o Dolinho, seu amiguinho, e eu não estou aconselhando, né? Não tem como eu aconselhar. O que eu estou fazendo aqui é argumentar, né? Mostrar argumentos de por que as coisas estão assim, explicar um pouco e fazer vocês desenvolverem retórica, né? Mostrando a minha opinião e minhas observações a respeito. Mas, em grande verdade, todos vocês que estão aqui e concordam com o que eu estou falando é porque vocês já sabiam disso. Conforme vocês vão ouvindo isso de mim ou de uma outra pessoa, você vai criando referências. E aí vai entendendo melhor os porquês e até lapidando melhor os seus pensamentos e tal. Mas, no fim das contas... Não sou eu que redpilo ninguém, não sou eu que acordo ninguém, não sou eu que desperto nem educo ninguém. Eu só dou novas referências, né? Bom, concordo muito com o que o Kuro já falou e eu acho que até tem um trecho que a gente pode utilizar como uma espécie de jantada hoje, porque o episódio foi muito longo, então não vou mais tomar o tempo de vocês. Mas fica a mensagem, principalmente que ele fala no final da análise dele, que é quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então é justamente a mesma linha de raciocínio que eu tento seguir aqui, que não sou eu que vou tentar dizer que sou isso, que sou aquilo, que sou alfa, que sou red pill, que sou beta, que enfim, eu acho que tudo isso faz parte de meme de internet, entendeu? Ou mesmo só uma questão de definição de conceitos para ficar mais fácil o entendimento, mas que não deve ser levado assim a ferro e fogo, principalmente a questão de conceito de alfa e beta, né? Então, eu vejo muitos homens aí tentando se diferenciar um dos outros por causa disso, que é uma tremenda besteira. Mas a gente só tenta passar a mensagem, entendeu? Só tenta mostrar outros argumentos, tenta mostrar outros conceitos, né? Conceitos de biologia, conceitos de filosofia, conceitos de psicologia, conceitos de antropologia, enfim, né? Várias coisas que endossam ou que podem abrir a visão de vocês para outras teorias e para outras possibilidades que não estão sendo exploradas principalmente aí pelo mainstream e pela grande mídia. Antes de encerrarmos, sempre vale o lembrete. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts e principalmente pelo Spotify e pelo Instagram. Tá? Se precisarem entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem pelo Instagram ou também pelo e-mail contragolpecotidiano@gmail.com, me mandar algum relato, alguma situação, alguma análise que eu possa ajudar vocês de alguma forma ou tentar esclarecer alguma dúvida, tá bom? No Instagram, principalmente, não se esqueçam de ir lá no post, deixar seu like, tá bom? Comentar, interagir. E na questão do Spotify, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.